assim, é uma honra encontrar meus grandes amigos de longo tempo, me ajudaram desde antes do Centro Esportivo Virtual. Eu tenho o currículo deles, mas eu vou falar outras coisas. Eu lembro quando eu era assessor do Ministério de Educação, eu liguei para o Bramante, nos Estados Unidos, perguntando se ele topava ser secretário de lazer do Ministério. Eu estava com a Lênia Gelser, ela estava comigo, nós fizemos um telefone, na época era ilegal falar com os Estados Unidos, em 1985, eu acho. E aí não sei por que ele não topou, acho que ele ia terminar o doutorado, uma coisa assim. Mas desde então a gente trabalhou muito junto, trabalhamos na Unicamp, ele foi o primeiro administrador da SEB Lazer, depois passou para a Silvia, orientando dele. Mas estamos juntos aí, ele está coordenando nosso planejamento atualmente, então não paramos de trabalhar nunca. Ele foi secretário de esportes, foi secretário nacional do Ministério, ele tem um monte de... Todo mundo conhece o Bramante, não vou explicar muito, não. Meu amigo Vinha... Prazer, o Vinha ele começou coordenando, foi um tocador do SEV, da Esportes Radicais, né? Depois virou Esportes de Aventura e a gente continuou fazendo. Ele foi editor de revista e hoje ele fica bravo quando eu chamo ele de vice-reitor da USP. Daí ele dá o nome da escola, não sei o quê, mas ele é vice-reitor da USP Lost. Como vocês sabem, a USP Lost fica na periferia, longe da USP Butantã, onde fica o Serpentário Nacional da Educação, que é a Universidade de São Paulo, onde todos estudamos. Mas eu preciso começar isso, e eu sei que vocês... O Vinha coordenou o Congresso Mundial de Lazer, né, que foi o ano passado, e eu sei que vocês estão trabalhando no próximo Congresso Mundial de Lazer. Então, assim, quando eu fiquei escalado, o Rafael me escalou para eu fazer pergunta, quem, na verdade, está na fronteira do conhecimento são vocês dois, né? Porque vocês planejar o congresso que vai ser na China, esse que tem essa vivência internacional, certamente vocês estão tentando tratar a fronteira do conhecimento mundial. Então, assim, eu não saberia fazer uma pergunta específica sobre isso, embora o Vinha tenha me dado uma cola aqui, o que eu gostaria que vocês começassem a falar, daí eu sigo a cola que o Vinha me passou. Os mais jovens... Não, por favor, Bramante, pode começar. Bom, obrigado pelo convite. Eu estou com o SEV há muito tempo e com o Laércio há mais tempo, né? Eu brinco que o Laércio é um anarquista, né? E como todo anarquista, quando fala de gestão, ele arrepia, né? Então, a gente tem tido alguns momentos aqui de altos e baixos, mas muito mais de altos, né? Uma pessoa que eu quero muito bem. E, como ele falou, a gente está nesse momento aí já umas 2, 3 semanas com um grupo do SEV, tentando buscar uma alternativa de planejamento estratégico aí de médio e longo prazo, e eu estou aprendendo mais sobre o SEV. Tá? Quando fala SEV, o pessoal pensa que SEV é a sigla do nome do Laércio, e não é, né? Outra coisa, Centro Esportivo Virtual. Mas esse convite aqui para mim é muito especial, porque nós estamos no meio de amigos, né? E especialmente conversar, porque isso aqui eu até perguntei se o Lércio tinha trazido a bola. Como é um bate-bola, né? A gente vai ficar só passando a bola um para outro e brincar, né? Que a essência do lazer é brincar. Tá? Essa é a essência fundamental do lazer. A pessoa que não brinca tem sérias dificuldades na vida. Eu me sinto um ser brincante. Então, estar com o Vinha é uma satisfação enorme, né? Porque convivo com o Vinha há muitos anos e a gente nunca parou de fazer algumas coisas juntos, né? Como atualmente também estamos fazendo
algumas coisas juntas. Eu costumo dizer que a geração do Vinha é muito melhor que a minha. É uma geração mais colaborativa. Tá? Nós temos, pelo menos, hoje, 2 grandes centros de excelência na área, que um fica no IACH, né? Que o Vinha é o vice-diretor, e tem o seu grupo de estudos, e lá é um centro com muitos colegas lá desenvolvendo conhecimento. E temos a UFMG, que é uma geração, portanto, eu não quero ser injusto com as duas demais locais, mas em termos de concentração e de programa de pós-graduação, né? E são pessoas muito afetivas. Né? Eu não consigo pensar em ciência sem afetividade. Né? E a minha passagem pela Unicamp não foi tão afetiva assim. Mas, de qualquer maneira, eu não... agradeço muito os colegas da Unicamp, aprendi muito com eles. Esse é o primeiro passo aí, quem eu sou. Vamos lá, Uvinha. Passei a bola para você. Tá, passou a bola para mim. Bom, boa noite, professor Bramante. Bom, primeiro ressaltar a honra de estar aqui. Eu não posso deixar de reconhecer a história, como o Laércio muito bem já destacou aqui. Eu fui aluno do professor Bramante, né, de especialização e de mestrado na Unicamp. E se a gente tem uma geração hoje estudando lazer, várias pessoas que hoje estudam lazer vieram dessa geração da especialização. Ainda que a sua passagem não tenha sido tão afetiva pela Unicamp, professor Bramante, mas a sua marca acadêmica, profissional, na nossa geração foi muito, muito importante. Eu queria fazer esse reconhecimento aqui, a honra de dividir esse bate-bola contigo. Agradecer ao Laércio, que é uma pessoa que eu diria visionária, né? Desde a nossa época de Unicamp, antes mesmo do lançamento do World Wide Web, ele já comandava aí a internet como ninguém. Eu lembro aí de 1992, nós lá na biblioteca da Unicamp, trabalhando juntos, e ele já se destacando nessas questões virtuais. Então, Lércio, muito obrigado pelo seu convite. E eu também queria agradecer aos participantes que estão aqui prestigiando a nossa fala. Em nome da Gisele Tavares, que é pós-doutoranda hoje na IACH USP. É uma honra que eu supervisiono o trabalho da Gi Tavares, que é uma pesquisadora brilhante e, enfim, membro do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Lazer atualmente. E em nome do Luiz Pina, que tem participado de todas as lives que eu tenho participado também ultimamente. O Pina está sempre presente, bastante atuante. Então, em nome da Gisele e do Luiz Pina, eu queria dizer boa noite para todos vocês, todos e todas, e agradecer vocês estarem aqui hoje. O tema que foi colocado para nós é se o lazer faz a vida melhor. Na verdade, a interrogação colocada é no sentido de uma provocação, porque nós estamos aí, de alguma forma, parafraseando o tema do Congresso Mundial de Lazer, que está previsto para esse ano na China, em Pinghu, que é um distrito da cidade de Beijing. O congresso estava previsto para 17 a 23 de outubro, e a informação que nós temos até o momento é que esse congresso será adiado para 2021. O tema do congresso é Lazer faz a vida melhor, ou seja, é uma afirmação. Eu depois quero falar um pouquinho mais desse evento, mas muito interessante que esse bate-papo, aqui bate-bola, como queiram, colocou fez uma questão, né, dessa afirmação, e de fato o lazer faz a vida melhor. Acho que essa provocação é muito importante. Bom, nessa parte inicial, acho que é isso. Muito obrigado. Bom, eu, de maneira muito deseducada, não agradeci as pessoas que estão nos assistindo, mas a homenagem que o Vinha fez para o Pina e para a Gisele. Até nisso a gente tem muita afinidade, né? São pessoas que estão no nosso grupo de estudos e que está alojado de maneira muito afetiva no GESPORT, da Universidade de Brasília, que eu vejo aqui, o professor Paulo Henrique está nos acompanhando, né? Que tem dado apoio para esse grupo, que é o LAGEL.
que é o Laboratório de Experiências, de Gestão de Experiências do Lazer. É um grupo de aproximadamente 15 pessoas e que já existe há algum tempo, depois a gente pode falar um pouquinho mais dele, não é? Mas eu vou pegar, além então de agradecer a todos aqui, pegar esse tema. Né? Não poderia deixar de ser, né? Nunca a China pensou em colocar um ponto de interrogação nesse título. Né? Lazer faz a vida melhor. Mas é muito apropriado colocar esse tema de interrogação, né? De que lazer nós estamos falando e que vida melhor que nós estamos falando. Então, eu desdobraria nessas duas vertentes aí para a gente poder conversar um pouquinho mais à frente. Nessa linha, né, tanto nos anos de 2000, né, mais nos anos 90, eu fiz parte do conselho do board, né, do conselho diretor da Organização Mundial do Lazer, e interessante que depois disso também, agora mais recentemente, o Vinha também fez parte, né? E é uma organização muito interessante de se fazer parte, às vezes as pessoas não se inscrevem, né? Pode ser que é muito caro. Não, é um repositório de conhecimento disponível, né, às pessoas. Então, e pensa-se o lazer no presente e futuro, né? Para você ter uma ideia, até anotei aqui, já para 2020, né, o tema do Congresso, lazer faz a vida melhor. Né? Esse é desse ano, mas 2022, melhor dizendo, será na Nova Zelândia. O tema é lazer, aprenda bem, viva bem. E já tem indicado para 24, na Holanda, lazer, uma sociedade melhor. Aí eu pensei sobre esses três temas, né? Que interessante, né? Esse diálogo que existe em três temas ao longo de 6 anos, né? Quando foi o ano de 2018 aqui em São Paulo, lazer sem restrições, que foi o tema. Então, parece que os três do futuro estão pensando numa associação do lazer e uma vida melhor. Né? Então, eu gostaria mais tarde de discutir um pouquinho que lazer é esse e que conceito de vida melhor que nós estamos considerando. Passo a bola para o seu, Vinha. Muito bem. Eu acredito que o Lércio vai voltar com algumas questões, alguns apontamentos, Lércio. Continuamos ou aguardamos por você? Eu acho que vocês podiam continuar, mas o que você me passou de cola aqui era estudos acadêmicos sobre o lazer, que seria essa etapa. Mas eu não sei, eu acho que vocês, conversando um pouco, depois vocês entram nesse tema aí. Tá certo, tá bem. Bom, se o Bramante me permitir, dentro dessa questão ainda do tema, né, que o Bramante trouxe, eu acho que é muito importante também, até como articulação ao que nós organizamos no Congresso Mundial de Lazer em 2018. Eu só queria recuperar com os participantes desse bate-papo, né, que a Organização Mundial de Lazer, mencionada pelo professor Bramante, ela é de 1952, mas ela organiza congressos mundiais de lazer só a partir de 1988. E esses congressos, eles têm mantido uma periodicidade bianual e tem se mantido até então dessa forma. Eu tive a oportunidade, a primeira vez, de participar do Congresso Mundial de Lazer em 1998, quando o Sesc Vila Mariana organizou esse evento. Eu era um estudante de doutorado na época, apresentei o trabalho e fiquei encantado com essa possibilidade de um Congresso Mundial de Lazer, reunindo pesquisadores de todas as partes, apresentando trabalhos, o tema do evento, lazer numa sociedade globalizada. Então, aquilo me chamou muita atenção e, desde então, eu venho acompanhando a cada 2 anos esse evento, que já passou por vários países, vários continentes, né? Até chegar de novo em 2018 aqui no Brasil. E, de novo, o SESC como proponente desse evento, junto com a Organização Mundial de Lazer, aí com o tema de lazer sem restrições. Então, aí estávamos pensando no Leisure Beyond Constraints, né? Então, assim, o lazer para além das barreiras ou das restrições
barreiras não só físicas, mas barreiras socioeconômicas, barreiras de toda ordem. E esse evento de 2020, como o Bramante muito bem colocou, aproveita aí esse tema do lazer faz a vida melhor. Eu só queria destacar, Bramante, como um tema, aproveitando para a nossa discussão, de como a questão cultural é importante, até mesmo na definição dos temas de apresentação de papers e de posters, né? Me chamou muita atenção nesse congresso da China, que eles colocaram como uma área temática lazer e agricultura, né? Aliás, é a primeira área temática. O que para nós no Brasil parece não fazer qualquer sentido, né? O que se apresentaria aí de lazer e agricultura? Seria alguma coisa do lazer rural, turismo rural, a questão dos povos que não estão nas grandes cidades? E aí você vê o descritivo da área e é justamente buscando práticas de lazer que extrapolam o contexto urbano, muito forte na China, né? Então, principalmente a região oeste da China, com grandes populações em Beijing, em Xangai, em Hangzhou, acaba concentrando um grande contingente e, por outro lado, a China é um país continental e muito dessa questão do lazer ligada à agricultura se manifesta, principalmente das raízes chinesas. Então, é algo que nós não pensamos no Congresso Mundial de 2018. Por outro lado, nós pensamos no lazer, no Congresso Mundial de Lazer de 2018, uma relação muito forte com a etnicidade, com a questão, por exemplo, do negro, né? O lazer articulado às culturas brasileiras, às raízes culturais brasileiras. Então, é algo que o Congresso Mundial de Lazer, até onde nós temos notícia, não vinha abordando essa temática. Talvez somente o Congresso Mundial de Lazer de 2004, na Austrália, em Brisbane, onde se abordou a questão dos aborígenes. Mas não se tinha até então uma abordagem desse tema. Então, eu queria destacar, Bramante, nesse nosso bate-papo, você pode continuar, de como é importante a questão cultural na definição também articulada ao lazer, e como isso deve ser estimulado. Quando nós colocamos aqui no Congresso Mundial de Lazer no Brasil, de fato, é um congresso mundial, mas é no Brasil. Então, nós tínhamos que valorizar, de alguma forma, as nossas raízes e a nossa história. Interessante, mais uma coincidência, Vinha, porque você começa a frequentar os congressos mundiais quando eu paro de frequentar. Eu estava lá em 88, em Lake Louise, né, no Canadá, e pela primeira vez chamava-se, até anotei aqui, chamava Congresso Mundial sobre Tempo Livre, Cultura e Sociedade. Eu lembro muito bem da palestra de abertura, foi sobre o meio ambiente, e eu lembro que na época do Mazier estava por lá também, tinha grandes autoridades, né? E aí eu vim participando nos anos seguintes, até 2000, que foi na Espanha, né? E essa sequência, né, esse enfoque que é dado nível mundial, ele é muito importante. O Brasil se fechou muito. Eu me lembro quando cheguei do doutorado em 88 e caí na Unicamp, né, eu recebi assim grande, era olhado com um certo estranhamento, né, porque o lazer era um fenômeno parece que é brasileiro, né, ou e não, quer dizer, era totalmente mundializado, né? Mais do que globalizado. E então, nós tivemos essa oportunidade de pegar essa sequência. E como você falou, o primeiro, que eles chamam aqui de áreas temáticas, né? Lazer e agricultura, é interessante, porque ainda a China mantém um percentual da população ainda na sua zona rural, né? E enquanto que no nosso país, né, mais de 90% já está nas cidades, né? Então, e o lazer é muito estudado enquanto um fenômeno urbano, né? Urbano industrial, pós-industrial. Então, e lá são 14 áreas, né? Então vale a pena entrar no site e verificar a diversidade que é dado a esse congresso nessas 14 áreas, né? Então, Vinha, eu gostaria de passar a bola para você de novo,
para a gente falar um pouquinho mais especificamente para o tema, que nos foi dado aqui, né? Esse vida melhor, lazer faz a vida melhor. E estamos discutindo isso aqui em tempos de pandemia, né? É muita coragem nossa falar de lazer em tempos de pandemia e dizer que a vida está melhor. Bom, obrigado, Bramante. Acho que isso permite também a gente entrar na questão dos estudos acadêmicos sobre o tema. Você como líder do LAGEL, eu como líder, junto com o professor Edmuro Estopa, do GIEL, né? E para responder essa pergunta, se o lazer faz a vida melhor, eu entendo que nós temos que ter evidências, né? E as evidências são, de alguma forma, corroboradas por pesquisa. Eu entendo que as pesquisas da área ajudam a gente, de alguma forma, por métricas aceitáveis no campo científico, de mostrar que o lazer, de fato, é melhor. Nós temos uma compreensão em nível de senso comum da importância do lazer, acho que isso é indubitável. Nós realizamos uma pesquisa com 2.400 pessoas em todo o país, do lazer do brasileiro, que foi coordenada pelo professor Helder Isayama e pelo professor Edmuro Estopa, e nós participamos como colaboradores, e que mostrava que as pessoas tinham plena convicção de que o lazer é importante e o lazer faz a vida melhor. Ou seja, no senso comum, me parece que não há dúvidas. Ainda que na escala de prioridades, né, o lazer não aparecia como a coisa mais importante do dia. Talvez hoje, em âmbitos de pandemia, ele deva ser repensado nessa escala de prioridades, mas a pesquisa, professor Bramante e colegas, ajuda a gente a entender melhor essa questão, se o lazer faz, de fato, a vida melhor. Nesse sentido, Bramante, eu queria ressaltar, que eu entendo que é importante nessa lógica, nessa temática, né? O que nós temos aí, por exemplo, coletado a partir do próprio Congresso Mundial de Lazer, articulando o nosso debate anterior com esse agora, do tema anterior. No Congresso Mundial de Lazer, nós tivemos 570 trabalhos aprovados. Então, assim, eu considero importante ressaltar isso, porque evidências sobre a questão do lazer associada à qualidade de vida, saúde e o bem-estar em grande parte. Foram 210 comunicações orais e 360 pôsteres em 15 áreas temáticas. Então, nós tivemos 33 países representados no Congresso Mundial de Lazer. Recentemente, a TV Sesc lançou um documentário que eu acredito que é bem importante mencionar para vocês, Ócio, Lazer e Tempo Livre, que ressalta essa questão do lazer associado à qualidade de vida e bem-estar, né? Então, assim, toda essa temática, de alguma forma, foi explorada no Congresso Mundial, não só de São Paulo, a tua vasta experiência, você sabe que isso aparece, né, de alguma forma, e como a ciência ajuda a corroborar esses dados que, em senso comum, estão colocados. Sem querer me alongar nesse ponto, mas respondendo à pergunta, dentro lá da nossa unidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, nós temos procurado abordar esse tema no grupo de pesquisa. Então, assim como no LAGEL, o GIEL também tem procurado responder a diversas chamadas, vamos dizer assim, inclusive de fomento. Temos buscado fomento na FAPESP, que é a nossa Fundação de Amparo em São Paulo, mas também nos órgãos federais, CNPq, CAPES, e também no setor privado. O Banco Santander, por exemplo, é um bom fator para mencionar aqui, que tem patrocinado as pesquisas. Ou seja, os órgãos de fomento estão interessados em entender, muitas vezes com dados estatísticos, com um N, uma amostragem grande, mas que tenham métricas claras para mostrar a importância do lazer para a saúde, para a qualidade de vida, os aspectos culturais presentes. Nosso programa de pós-graduação, tanto em turismo como em ciências da atividade física, tem procurado abordar. Então, mestrados e doutorados têm surgido, assim como na Unicamp, professor Bramante, na década de 90, com a equipe do Departamento de Estudos do Lazer. Então, a gente tem procurado criar evidências para responder de que o lazer não é a salvação dos problemas, definitivamente. Mas o lazer é um direito social fundamental, garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 24, principalmente, e o lazer é um direito garantido na nossa Constituição Federativa. E é importante, a partir daí, entender com métricas claras como o lazer faz a vida melhor. Passa a bola para você, Bramante.
Interessante, Vinha. Legal, porque parece que a gente... Pois, quer falar alguma coisa aqui, o Lércio? Esse microfone está funcionando? Tá. Tá. O Vinha levantou o Congresso Mundial de Lazer e como o nosso trabalho é braçal, é preciso lembrar que cada um de todos os trabalhos apresentados está cadastrado no SEV, indexado, cada autor. Isso foi para a página de cada autor, para o quem é quem, quando você puxar o quem é quem, vem o que ele produziu. E a gente acredita que isso aumenta a visibilidade e a importância, e o pessoal gosta de uma palavra horrorosa chamada, e estou falando com o meu administrador aqui, encontrabilidade, né? Era isso, eu queria fazer só um jabá do SEV aqui, aproveitando o Congresso Mundial. Não, eu acho que um desafio que se apresenta, né, embora nos últimos, digamos aí, 50 anos, né, tem avançado muito os estudos do lazer no Brasil, a produção de conhecimento, tanto é que nós temos hoje 2 revistas, pelo menos 2, sem contar de turismo e de áreas que fazem interface, né, com o lazer, né, se pegar o esporte, tem tantas outras, as artes, o turismo, mas focado diretamente no lazer, nós temos uma associação de pesquisadores, não é isso que o Vinha, inclusive, foi presidente ou vice-presidente? Eu fui presidente, Bramante, na gestão 2014 e 2016. Isso. E tem uma revista, a Rebel, né, que é muito bem elaborada, e a Licério, que já passou de 20 anos, né, que é junto à Universidade Federal de Minas Gerais. Agora, parece existir um hiato, e aqui também nessa linha de diálogo e provocações, como eu fiquei sempre com um pé na universidade e outro pé no poder público e na iniciativa privada, aprendendo no poder público e na iniciativa privada para levar para a universidade e não vice-versa, muitas vezes o caminho não tinha ressonância. Então, há esse ato, um grande desafio de nós chegarmos, né, com esse conhecimento nas políticas públicas, né, dentro dos ambientes que nós chamamos aí privados do lazer, né, que é a área que mais cresce ou que mais crescia. Né, agora o que mais cresce é lazer dentro de casa, e que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Né, o nosso grupo está fazendo uma pesquisa muito interessante. Né, se eu revelar qualquer coisa aqui, certamente o Pina é capaz de se materializar aqui ao vivo e ficar muito bravo, assim como outras pessoas do nosso grupo. Mas foram mais de 2.000 respondentes. Como é que é o lazer em épocas de pandemia? Né? Mas, de qualquer maneira, esse ato que existe entre a produção do conhecimento, a absorção pelos agentes que atuam no campo do lazer, eu acho que é um grande desafio ainda que a gente tem. Tá? Essa qualificação das pessoas que estão no dia a dia. Tá? Então, eu sei do trabalho que o Vinha, com a equipe dele, faz a comunidade, especialmente o Brasil tem uma jabuticaba, e não sei até quando essa jabuticaba vai durar, que é o SESC e o SESI, né? Que são organizações que mantêm instalações extraordinárias, tanto é que essas pessoas que vieram em 2018, né, Vinha, e participaram do Congresso de Lazer, né, pessoas falam, nós não temos isso aqui no mundo inteiro, né, essas instalações maravilhosas. Né? Então, essa sistematização do conhecimento e a entrega para aqueles que estão na ponta, creio que é ainda um desafio, né, para tornar a vida melhor através do lazer. Muito bem, professor Bramante. Eu não sei se o Lércio quer destacar alguma coisa, Lércio. Bom, acho que não, né? Bom, se deixar, nós vamos falando, né, Bramante? Aqui, o que não falta é bola para a gente bater bola. Pois é, eu queria, então, talvez já articular com a questão do lazer na pandemia, né?
que é um tema que você já, inclusive, trouxe aí da pesquisa que você está coordenando junto à Lagel, que eu acho que vai trazer resultados muito importantes, procurando, de alguma forma, nessa métrica que eu disse, né, na criação dessas evidências, com uma amostragem significativa, mostrar, de fato, o impacto dessa pandemia nos hábitos de lazer. Eu queria, Bramante, também destacar que nós estamos, dentro da Universidade de São Paulo, envolvidos numa pesquisa intitulada Atividade Física e Estratégias de Enfrentamento durante a pandemia de Covid-19. A preocupação da nossa pesquisa é mais específica da questão da educação física, da atividade física, né? Mas é uma pesquisa que é feita em colaboração com outros 12 países que também estão passando por distanciamento social, por restrições, né? E identificando aí como que se dá esse discurso, no nosso caso, né, ligado aí à atividade física como fundamental, inclusive dentro de casa, né, para a manutenção da qualidade de vida e até mesmo como estratégia de enfrentamento para esse momento. Então, isso, de alguma forma, Bramante, articula ao que eu coloquei anteriormente, respondendo a pergunta do lazer faz a vida melhor. Acho que a gente tem que criar estratégias de pesquisa, trazendo evidências e mostrando que sim, né? Em certos aspectos sim, em outros talvez não. E dentro desse aspecto da pandemia, o que nós verificamos muito fortemente é uma mudança radical de hábitos de vida, né, dos mais diversos. Eu mesmo falo aqui de uma adaptação de um espaço em casa, né, e todos nós, imagino que você também, Bramante, e os que nos ouvem aqui, os que nos assistem, adaptados em casa, em home office, de alguma forma tentando enfrentar essa situação, né? Eu tenho uma clara impressão, e aí, talvez muito mais ligado ao senso comum, mas foi uma resposta que eu dei à sua pesquisa e você vai poder trabalhar cientificamente, de que o meu lazer foi seriamente afetado com essa situação da pandemia. Seriamente afetado para pior, né? No sentido de ter menos tempo livre, menos talvez até qualidade de acesso ao lazer do que eu tinha. Não só pela privação relacionada à prática de atividades físicas outdoor, que é algo que eu prezo muito, mas também pela essa porosidade entre o tempo de lazer e o tempo de trabalho. E como esse tempo de trabalho invadiu o tempo que eu reservava para um tempo que era de não trabalho. Ou seja, as respostas não só aos e-mails, mas também, não raro, fazer reuniões no sábado à tarde, até mesmo no domingo de manhã. Então, assim, se confunde as relações, né? Nós estamos aqui não propriamente trabalhando, é um prazer estar aqui, certamente, mas nós estamos aqui num feriado, fazendo essa atividade. E hoje, mesmo num feriado, né, aqui em São Paulo, um duplo feriado, porque nós já tínhamos antecipado o feriado e estamos de novo no feriado. Isso confunde muito, mas eu trabalhei hoje o dia todo pela universidade. Então, assim, fica muito difícil, né, hoje a gente pensar numa separação clara entre lazer e trabalho. Mas nos tempos de pandemia, essa questão dos tempos ficou realmente muito complicada e muito confusa. Passa a bola para você, Bramante. É verdade. Para não ter uma pessoa... E veja bem, até por decisão, eu não tenho acesso aos dados da pesquisa. Os dados foram fechados dia 31 de maio e eu não tenho acesso a qualquer dado, porque eu posso correr o risco de ficar assanhado para querer falar alguma coisa que eu não devo. Mas o que se observa, né, é que aquilo que o Bauman falava dos tempos líquidos está se tornando um tempo gasoso, já não é mais líquido, né? E essa permeabilidade da dimensão da obrigação com a não obrigação, e cada um de nós aqui podemos facilmente identificar esses graus daquilo que é obrigação e não obrigação. O trabalho ele permeia com certas características do lazer, né? Fazendo crer que a gente está se sentindo muito bem, né? E há muitos críticos que advogam que essa morte do lazer, na medida
acha que o trabalho possa trazer igual ou maior satisfação do que aquilo que a gente poderia escolher para fazer num tempo conquistado, né? Então, essa permeabilidade, de fato, ela existe, a característica da sociedade líquida gasosa, né? Ou pós-moderna, enfim, como a gente queira chamar, mas as pessoas estão trabalhando mais, né? As pessoas estão com mais compromissos, né? E isso aqui, para mim, é trabalho. Eu não posso, de uma hora para outra, falar, tchau, fui embora. Eu tenho um compromisso, né? Enquanto quando eu estou no ambiente do lazer, né? Com aqueles dois eixos essenciais de motivação e percepção de liberdade, né? Que são dois eixos que estão sendo negligenciados nesse momento de pandemia. Quer dizer, eu não tenho a liberdade de ir e vir, né? E especialmente na minha idade, né? Meus filhos, agora eles estão falando para eu sair, para você ter uma ideia, né? Porque eu fiquei tão encucado, né? Mas é isso, acabou. Quer dizer, é possível ter o lazer num espaço de não liberdade, né? E a questão da motivação, né? Há um gráfico clássico de motivação e percepção de liberdade, que quanto mais motivação intrínseca e percepção de liberdade, maior a riqueza da experiência do lazer. Quer dizer, a motivação vem de fora para dentro, né? Mesmo porque isso está impactando numa outra dimensão que já nos anos 70 se falava, o Riquish, depois o Marcelino, né? De uma educação para o lazer e o lazer, né? O que a gente observa, e aí eu passo a bola para a gente discutir depois, é que as mulheres da terceira idade, elas estão tendo uma vida mais rica, e isso não tem dados da pesquisa. Absolutamente, eu posso quebrar minha cara aqui, mas é uma observação, que eu faço parte de um grupo de terceira idade, e as mulheres, elas são muito felizes, né? Mais que os homens, porque construíram um currículo oculto que hoje, dentro de casa, elas têm a possibilidade, a capacidade de desenvolver coisas que muitos homens não têm. Tudo bem, Bramante. Dentro dessa questão ainda da pandemia e das restrições, se a gente pensar naquelas métricas ligadas à pesquisa que foram mencionadas, na pesquisa que nós fizemos sobre o lazer do brasileiro, e talvez a pesquisa que você conclua junto com o seu grupo possa até estabelecer alguns parâmetros, né, do que nós encontramos lá naquela pesquisa, na ampla pesquisa, que foi feita com 2.400 pessoas em todos os estados, 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós encontramos, na verdade, nós tínhamos 3 perguntas, né? E quando a gente pensa na questão da pandemia, eu penso como isso, de alguma forma, afetou essas respostas, né? Se eu pensasse nesse contexto. Nós perguntamos o que o brasileiro faz como lazer, né? Essa pergunta era uma pergunta central. E nós tivemos 64% dos homens respondendo que se dedicavam majoritariamente a atividades físico-esportivas, em grande parte outdoor, enquanto as mulheres, 70,9% em atividades mais sociais, principalmente visitando amigos e parentes. Então, vejam, o contexto de pandemia agrava consideravelmente, porque você não tem o deslocamento, nem a possibilidade do outdoor, ainda que se faça com máscaras e tal, mas compromete seriamente, e visitar amigos e parentes muito menos, né? Então, você tem um comprometimento muito sério. E quando a gente perguntou o que o brasileiro gostaria de fazer, mas não faz como vivência, tanto homens como mulheres responderam viajar, turismo, que gostariam de viajar, mas não viajam, né? 41,3% dos homens e 47,8% das mulheres, o que se configurou como majoritário. E imagine num contexto de pandemia, essa questão do turismo como foi seriamente afetada. Ainda que nós pensemos que é possível fazer tours virtuais por museus, que construíram grandes museus, mas a experiência é muito diferente do que se tem do deslocamento, do conhecimento das comunidades receptoras. Então, pensando no lazer na pandemia, olhando os dados que nós encontramos no lazer do brasileiro e refletindo no que se tem agora, é muito perceptível imaginar como a pandemia comprometeu seriamente essas questões ligadas ao lazer. E para concluir essa minha análise, a gente não pode deixar de ressaltar como o contexto virtual
emerge dentro desse cenário da pandemia, né? Se de alguma forma a gente teve que se adaptar às diversas plataformas, aqui o Zoom, hoje eu já fiz reunião no Microsoft Teams e mais cedo hoje no Google Meet, então a gente virou perito nessas plataformas para trabalhar, para se reunir. Por outro lado, o contexto do lazer associado à virtualidade ganha uma significância assim, única dentro desse contexto da pandemia. Talvez até de maneira forçosa, né? De se encontrar a possibilidade do lazer virtual nesse momento ligado à pandemia, principalmente nas redes sociais, mas não só restritas a isso. Por exemplo, os videogames, os jogos dos mais diversos virtuais, a possibilidade de você ter, como eu disse, né, visitar museus virtualmente, ainda que não substitua a experiência presencial. Então, eu queria deixar ressaltado, professor Bramante e colegas, a importância da virtualidade, das tecnologias, da realidade aumentada, né? Enfim, da internet das coisas, todos esses elementos ligados à virtualidade, também no contexto do lazer. Eu queria entrar aqui, aproveitar para vocês respirarem um pouco. A Daiane Cera de Natal fez uma pergunta que está bem na linha que o Vinha estava falando agora, mas eu vou registrar aqui se vocês tiverem mais a acrescentar. Ela diz: atualmente observo pelos relatos de familiares e amigos que o lazer está sendo virtual. Como vocês observam esse aumento desse formato de prática de lazer? Bramante, por favor, fique à vontade. Como bem pontuou o Vinha, né? Essa é uma tendência que veio para ficar. Né? É o novo normal, como dizem, né? Vai incluir, sim, essas interações. Quando que nós pensamos, há 6 meses atrás, de ter pessoas, por exemplo, o Gesport fez um congresso, o 10º CREF, o CREF de Brasília, desde da primeira edição até agora, o 10º evento, organizado pelo Gesport, da UNB. E esse daqui foi totalmente um evento virtual. Então, tinham pessoas de outros países assistindo. Né? Então, é muito interessante, né? O meu orientador que falava que o orientador de doutorado, Jeff Gabby, o sujeito que escreveu muito e continua escrevendo sobre lazer com seus 80 anos de idade, 80 e poucos. Ele fala que acelerou-se a vontade de fazer mais num tempo menor, né? Então, parece que as pessoas estão começando a ficar angustiadas de estar perdendo lives. Né? Ontem mesmo, o Manhã fez uma live que eu não consegui ver. Estou querendo ver, parece que vai estar no YouTube. É uma coisa que é impensável algum tempo atrás. A gente fica sossegado e fala, está lá no YouTube, daí eu posso ver lá em algum momento. Né? E não é questão no meu caso, de ser um aposentado e não ganhar nada mais que isso, portanto, é um amador, né? No sentido da palavra, o amador é aquele que ama o que faz, por isso que chama amador, e isso é uma essência, outra essência das experiências de lazer. Então, ficar prospectando essas possibilidades. Portanto, a Daiane, eu estou com ela, né? Não há dúvida que vai crescer, vai diferenciar, né? Mas as pessoas vão querer voltar para o verde. Né? As pessoas vão querer voltar para a rua. Veja a experiência de São Paulo, que abriu o shopping hoje, feriado, como é que foi? Ontem, o comércio de rua, né? Aquela multidão, estava todo mundo comprando? Não. Né? Como o nosso querido amigo Luiz Otávio diz, as pessoas gostam de ver e gostam de ser vistas. Né? Essa interação. Coisa que por aqui é maravilhoso, mas não dá. Né? Então, eu acho que nós vamos agregar novas experiências, mas não vamos descartar algumas experiências existentes, mesmo para essas novas gerações que são mais afeitas a esse tipo de interação.
Eu queria comentar também rapidamente a pergunta da Daiane, já agradecendo pela manifestação. Além do que eu falei, acho que dentro da lógica que eu estou defendendo da importância da pesquisa e de nós trazermos dados concretos, né? Se possível com grandes populações, para poder de alguma forma analisar. O professor Bramante mencionou a pesquisa em desenvolvimento no Lagel, a gente está muito curioso para saber os resultados, né? Dentro da nossa experiência na Universidade de São Paulo e nessa questão do lazer e a virtualidade, nós temos aí hoje a honra de não só ter alunos de mestrado e doutorado que desenvolvem suas dissertações, suas teses, mas também a oportunidade de alunos de escola pública que nem são ainda alunos da Universidade de São Paulo, mas é o que nós chamamos de pré-iniciação científica. Eles recebem uma bolsa, são alunos que a gente chama de pré-IC, são jovens, garotos e garotas que têm a oportunidade de vir para a Universidade de São Paulo e conviver com a gente no grupo de pesquisa e nas atividades das mais diversas, recebendo uma bolsa, ainda que uma bolsa não muito volumosa, vamos dizer assim, mas uma oportunidade de bolsa. E chama muita atenção, professor Bramante, Daiane, colegas, o que nós coletamos também desses bolsistas, né? Desses adolescentes, como eles estão vivendo também essa questão do lazer, da pandemia, e é muito forte para eles a virtualidade, talvez até muito mais do que para nós. Eu, na conversa com eles, aprendo muito sobre a questão das tecnologias. É algo que talvez a minha geração teve as duras penas que aprender. Eu mencionava no início da nossa conversa que em 1993, a minha memória, junto com o professor Laércio, quando ele mencionou da World Wide Web no Brasil, que seria possível comprar coisas pela web. Eu falava, Laércio, isso será possível, de fato, né? E hoje nós temos todo esse contexto. Essa geração já nasce num contexto completamente diferente e talvez, pelo que eu converso com eles, eles estão muito mais adaptados do que nós nessa virtualidade do lazer e conseguem conviver talvez de uma forma mais clara. Então, desde a pré-iniciação científica, né, desses garotos, até o pós-doutorado, eu mencionei a Gisele Tavares aqui, que está com a gente lá no pós-doc, na AIASH, é a oportunidade de nós investigarmos esses contextos. Sem querer me alongar muito, mas só respondendo a pergunta da Daiane também, eu queria mencionar uma oportunidade de pesquisa, professor Bramante e colegas que nós tivemos, uma certa vez na AIASH, eu tomando café na minha janela ali, na minha sala da universidade, eu vi pessoas com o celular na mão, andando como zumbis de um lado para o outro, né? E me chamou muita atenção. Eu tinha uma aluna de iniciação científica comigo, e falei, mas o que essas pessoas estão fazendo, meu Deus? Né? Deve chamar segurança? Será que tem alguma coisa? Ela falou, professor, eles estão caçando Pokémon, né? E isso é o Pokémon Go, é um jogo de realidade aumentada, e me deu uma aula sobre isso. Bramante, colegas, eu fiquei tão encantado com aquilo, que eu falei, eu preciso conduzir um estudo, ainda que com uma amostragem baixa, mas eu preciso construir um estudo sobre isso. E convidei a aluna, ela topou, e a gente começou a coletar dados para entender por que as pessoas seguravam o celular e coletavam Pokémon, ou caçavam Pokémon dentro do espaço da universidade. E, ao final de contas, nós tivemos uma pesquisa muito enriquecedora, eu aprendi muito, não sabia nem o que era o Pokémon Go, aprendi a partir daí, e nós criamos, professor Bramante, um mapa de onde era melhor caçar Pokémon dentro da USP Leste, né? Eu até tive a oportunidade de apresentar para alguns colegas dos órgãos centrais essa questão. Ou seja, a realidade aumentada é um aprendizado, sempre essa questão do lazer virtual. Obrigado. Igual uma pergunta para o Vinha. Professor Vinha, boa noite. É do Narciso dos Santos. Em relação ao lazer, podemos acreditar que na pós-pandemia iremos observar uma transformação social dos tipos de lazer controlado pelo mercado? É uma excelente pergunta, já dialoga com as tendências. Eu vou também chamar o professor Bramante para essa discussão, porque a gente combinou de falar um pouco dessas tendências. E as tendências têm a ver com a questão do pós-pandemia. Narciso, muito obrigado por sua pergunta. É muito bem elaborada e é uma questão que a gente também tem que refletir, né? Primeiro, a gente tem que refletir até quando vai essa pandemia, até quando nós vamos ficar de fato, né, com essa restrição.
nós, apesar do professor Bramante ter mencionado que os shoppings estavam lotados, amanhã é dia dos namorados, né? Imagino que essa seja uma grande motivação. Nós estamos ainda em quarentena, nós estamos ainda em pandemia, né? Então, assim, a questão que se coloca é quando vamos sair dessa situação. É muito difícil. Hoje o governo do estado de São Paulo anunciou uma possível vacina junto com um laboratório chinês, dando uma certa expectativa de que isso vai acabar, mas a gente ainda não tem uma clareza com relação a isso. E o lazer pós-pandemia, né, vai ter que ser repensado, sem dúvida, né? Isso é uma questão que não só o lazer, mas as várias dimensões. Sem fazer um exercício de futurologia ou bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas eu imagino que essa questão da virtualidade vai ser muito importante. A questão do mercado, né, e o consumo associado aí ao lazer não vai deixar de existir. Eu imagino que o consumo ligado à virtualidade tende a crescer de forma exponencial, ou seja, esse momento da pandemia, de alguma forma, trouxe aí um contexto ligado à virtualidade no lazer, que os mercados devem continuar a explorar fortemente, ou seja, plataformas de redes sociais, visitas, tours virtuais, com plataformas cada vez mais elaboradas, a realidade aumentada, todos esses contextos ligados ao lazer vão surgir fortemente. Cabe a nós, acadêmicos, pesquisadores, questionarmos esse mesmo mercado, questionarmos um lazer demasiadamente associado ao consumo e recuperarmos a lógica do lazer como direito do cidadão. Então, assim, nós vamos, pós-pandemia, continuar fazendo isso. Criticar esse mercado, lazer coisificado, lazer mercadorizado, mas é inevitável, né? Inexorável aí que o lazer seja, de alguma forma, dominado por esse mercado, principalmente o lazer virtual. Passo a palavra para o professor Bramante. Obrigado, Vinha. Eu estou vendo que tem perguntas aqui, então talvez eu teria... escrevi com o Vinha, inclusive, né, o Vinha escreveu uma parte, eu escrevi outra, num livro que saiu em 2016, né, o Vinha, sobre as tendências do lazer, né? E lá uma das que eu coloco é essa, a morte do lazer idealizado para a vivência do mercolazer. O mercado, há tempos, né? Essa visão, perdão, 4.0, que agora já fala em 5.0, que as pessoas, as empresas estão gerando novas necessidades, né? Para que as pessoas comprem e nessa visão de felicidade comodizada, comprada, né? Então, há um campo enorme principalmente o pessoal de comunicação e marketing nessa linha. E outras coisas eu vou deixar, estou vendo que tem perguntas longas aqui, vou deixar para o Laércio contemplar. Muito obrigado a todos que estão perguntando aqui. Bom, eu acho que eu tenho que entrar agora. Eu não agradeci no começo o Carlos Alex, que é do nosso grupo de trabalho de planejamento do SEV, é um coringa. É ele que está segurando a sala do Zoom. Estamos usando a sala do Zoom do Carlos Alex de Pelotas. Agradecemos, Calex. E tem várias perguntas aqui. Eu já pedi no particular, porque o Vinha e o Bramante dessem uma lida. Eu vou citar para registrar, mas eles fiquem à vontade para ir respondendo. A Gisele Tavares mandou pergunta. O Mozart Rodrigues mandou pergunta. Até o Rafael mandou pergunta, mas foi para mim. Paulo Henrique Azevedo, que está prestigiando o nosso encontro aqui. Obrigado, Paulo. Também mandou uma pergunta, se vocês puderem dar uma olhada. E o Joelson também. Vocês, porque se eu for ler, eu vou gastar o tempo de vocês. Se vocês puderem entrar logo respondendo, seria legal. Se começa ou começo, Vinha? Bramante, fica à vontade, pode começar. A Gisele, eu converso diariamente porque ela é uma das líderes
dos trabalhos que nós estamos fazendo com essa pesquisa, né? E a pergunta é como é que vai ser a gestão do lazer, né? Tem uma coisa muito simples, que até para participar numa outra live aí, semana que vem, já estou fazendo aqui propaganda, viu, Vinho? Tem uma outra live que eu vou falar sobre gestão do lazer. Eu encontrei um documento de 1976 que lá eu escrevia da necessidade de fazer diagnósticos antes de entrar em campo, antes de prestar o serviço. Agora estou falando essencialmente da gestão, que é uma pergunta feita aqui pela Gisele. Infelizmente, nós não temos no campo do lazer esse hábito de ter informações, tá? Para poder oferecer um tipo de experiência, não só que atenda às necessidades observáveis e sentidas, mas além daquilo que a pessoa pode esperar, né? Então, a segunda parte, confesso que não deu tempo de ler, fala aqui como também alguns grupos vêm discutindo o retorno aos estádios e do futebol. Alguns setores estão se reinventando, como, por exemplo, em Curitiba, algumas ações de cinema drive-in. Estamos recuperando, né, o drive-in. A tendência, ainda hoje pela manhã, eu vi num telejornal de Portugal, né, teve um jogo no sul de Portugal, e as pessoas estão alugando apartamento que dá de frente para o campo para poder assistir ao vivo a partida, né? E quando não dava para enxergar direito, a pessoa entrava para dentro da sala para ver o que estava na televisão, né? Então, para confirmar o lance do futebol. Então, tem muita coisa que está acontecendo. Então, o turismo em Portugal já está se abrindo, né? Tem lá o selo da Organização Mundial do Lazer. Essa área, certamente, o Vinha sabe muito mais do que eu, mas parece que foi o primeiro país a ter essa certificação, né? Então, especialmente no Sul, né? Eles estão já alugando caso poder assistir futebol. Então, drive-in, o teatro, né? Como é que nós vamos trazer o teatro de volta, né? Os espetáculos musicais, ou a própria novela. Como é que esse pessoal vai interagir no episódio de um capítulo de novela quando a afetividade, o contato é essencial e vão ter que ficar longe, né? Então, nós vamos aprender muito com isso, acredito eu. Se me permite fazer um rápido comentário das questões dos colegas também que eu agradeço, tanto a Gisele como o Mozart traz muito bem essa questão da ressignificação dos espaços, até o papel da questão ligada à educação, à cultura dos jovens, né? Vários temas bastante emergentes. Também, não no sentido de propaganda do que vem pela frente, né, professor Bramante, mas são várias lives. Na semana que vem a gente vai ter oportunidade, pelo SESC, de fazer uma discussão do documentário que eu mencionei para vocês, que foi lançado por ocasião. Então, assim, só rapidamente falando sobre as questões que estão colocadas aqui, o Mozart, a Gisele e os demais colegas, muito obrigado pelas questões. Eu estava falando justamente da ressignificação dos espaços, né? E também falei um pouquinho a respeito do vídeo, ócio, lazer e tempo livre. O professor Bramante mencionou aí as várias lives que a gente tem participado. Eu queria também divulgar para vocês que semana que vem, pelo SESC, nós faremos um debate sobre o documentário que eu compartilhei com vocês aqui no chat, sobre ócio, lazer e tempo livre. Eu estou mencionando o documentário porque lá, Mozart, Gisele, colegas que falaram sobre a readequação desses espaços, a gente reflete um pouco sobre essas questões, né? E um dos pontos que eu menciono justamente nesse documentário é como na sociedade atual, urbana, principalmente nas grandes cidades, se enclausurou essa questão do lazer, da vivência do lazer, principalmente nos grandes condomínios. Hoje, a palavra da vez, a expressão da vez nos grandes condomínios em São Paulo é o lazer total. Um espaço que você não precisa sair do seu condomínio,
que você tem academia de ginástica, piscina, você tem o playground, o cinema até adaptado, a área gourmet no seu apartamento. Então, assim, o discurso que se coloca é justamente uma privatização de acesso ao lazer e a desconexão com o ambiente mais público, o ambiente dos parques, das praças, né? Isso é algo que já se manifestava fortemente no período antes da pandemia. Eu imagino que agora esses valores foram ainda mais aguçados. E nós estamos falando aí de quem pode, de fato, ou seja, de uma elite, uma classe média alta, que pode ter acesso a todos esses serviços. Muito entre aspas, né? Porque durante a pandemia esses serviços foram também interrompidos. Mas essa ressignificação do lazer, né, para essa classe, vamos dizer assim, mais abastada, que já se enclausurava, imagino que isso se intensificou ainda mais no período da pandemia. Para a grande maioria da população brasileira que não tem área gourmet, que não tem o lazer total e que não vive num casulo, né, é importante a gente pensar como que vai se pensar nessa valorização, inclusive da cultura, como eu disse no início aí do nosso bate-papo, né? Valorizar a cultura é valorizar os espaços de prática que são legitimados pelas populações e que a gente vai ter que pensar no período pós-pandemia, né? E justamente numa crítica a essa coisificação do lazer e essencialmente ligado ao mercado, essencialmente ligado às redes, à virtualidade e também à televisão, que é algo que a gente, como pesquisadores, vai ter que refletir no período pós-pandemia. Então, obrigado por essa reflexão também. Estamos caminhando já para o final. A chefia falando. Eu preciso registrar também a força do Bacari. O Bacari é o Fernando Bacari, que está na foto ali embaixo. Ele preparou a arte da divulgação, foi ele que preparou, e ele que faz a edição final. E certamente nós teremos ainda um grande caminho desse vídeo. E eu agradeço desde já ao Bacari pela arte que ele sempre faz e a qualidade que ele imprime as coisas que a gente tem feito. Eu partiria para o último tempo, o Bramante ia começar a falar, eu atrapalhei, mas para as despedidas por causa do nosso tempo. A despedida, para quem fala muito, é mais alongada, né? Eu gostaria de não deixar aqui de considerar a pergunta feita pelo professor Paulo Henrique, né, com essa experiência do 10º Concref, 1.719 participantes de todos os estados do Brasil e 5 outros países. O lazer virtual não atenderá muito mais pessoas de outras regiões do mundo? Eu creio que sim. Eu creio que sim, mas dentro desses limites, né? E dentro desses aspectos conceituais, a vivência do lazer, de liberdade e de motivação, como é que nós vamos criar a possibilidade dessas pessoas, porque se for para o Congresso, certamente esse Congresso, por exemplo, da China, ele deverá ser feito igualmente à distância, né? Acredito eu. Né? Fica difícil não fazer. As nossas reuniões do Conselho, sempre à distância. Né? E é só para uma provocação, e depois vou conversar com o Ricardo Vinha sobre isso. E o Pina está aqui, o Pina é um dos caras que mais conhece lazer e espaço, né, e equipamentos aqui no nosso país. E a gente vem travando essa conversa. Será que a tendência não é de ampliar a residência em detrimento das áreas comuns, que eram grandes, né, porque as pessoas vão ficar mais dentro de casa e não usufruindo de playground comum? Será que não vai ser comum a pessoa ter um circuito dentro de casa, um apartamento onde ele abre a porta e ele vai ter uma pista de caminhada fora do seu apartamento? Né? Pode ser loucura o que eu estou falando, mas pode ser uma tendência. Então, aquela ideia de kitnet, estúdio, né? E daí aquela grande área gourmet lá embaixo, com raia, né? Porque não dá para fazer piscina, e que aquilo que vende, pode ser que as áreas fiquem maior a área de residência. Né? Mas é apenas uma conversa que o Pina tem tido com o nosso grupo, né? Que eu achei muito interessante trazer aqui frente ao que está sendo dito. E já aproveito para me despedir e agradecer muitíssimo a vocês que estão nos ouvindo. Né? Foi uma alegria poder compartilhar com vocês algumas experiências.
especialmente com o meu querido Vinha. O Vinha é uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Sem contar o comandante Laércio aqui, que ele manda e sai correndo. Bom, eu vou me despedir também desse momento. Eu queria agradecer mais uma vez ao Laércio pelo convite, pela excelência na organização do SEV e de toda a equipe. Então, em nome do Laércio, agradeço a equipe do SEV que amparou eu e o Bramante já há muito tempo, trocando mensagens, fez testes para a gente poder, com excelência, apresentar aqui para vocês hoje. Agradecer ao professor Bramante, porque eu tenho profunda admiração, total respeito e é um prazer enorme, professor Bramante. Tenho muita expectativa da pesquisa que foi gerada por vocês, de ler essa pesquisa, de usar esses dados, de comparar com os dados que nós temos colhido também. Agradecer os participantes dessa live, né? Espero que, de alguma forma, a gente possa continuar o nosso contato, que vocês possam conhecer as nossas atividades, as nossas pesquisas, por meio da leitura dos artigos, dos trabalhos, o compartilhamento de informações é uma forma também de nós mantermos essa conexão. Vamos encontrar uma forma de superar essa crise, de superar esse momento, não tenho a menor dúvida. Estratégias de enfrentamento são muito importantes e vamos seguir nessa busca de entendimento do lazer como um direito social, algo que não deve ser reservado ao mercado, deva ser privatizado, mas que se valorize a cultura associada ao lazer, que se valorize o lazer como uma ferramenta, inclusive, de resistência importante dentro dessa lógica que nós vivemos atualmente. Então, inclusive para questões sociais, políticas, né? Então, assim, eu acredito que a pandemia não vai afetar essa importância que o lazer exerce na vida de todos nós. E respondendo, sim, o lazer faz a vida melhor. Obrigado. Agradeço a todos e pergunto ao Rafael se ele tem alguma coisa para acrescentar, nosso diretor do SEV. Não, tudo bem. Obrigado, Vinha. Obrigado, Bramante, nosso chefe de planejamento. Dessa vez o planejamento vai sair. E o Vinha, meu vice-reitor favorito, grande abraço a todos.